Seja bem-vinda a esse espaço de escuta e de alinhamento com a voz de Deus. Eu estou falando do nosso devocional. Eu sou a escritora do Devocional para Mulheres Rendidas e hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo que dói, mas que muitas vezes precede o cumprimento das promessas. Eu estou falando sobre separação e a visão que vai nascer depois dela. Amém? O livro de Gênesis, o capítulo 13, o versículo 14, conta a história de Ló e de Abraão. E preste atenção. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levante os olhos e olhe desde onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. O tema do devocional do dia é: depois da separação, vem a visão. Então, em Gênesis 13, vemos um momento decisivo na jornada de Abraão, a separação de Ló. Essa separação não foi apenas geográfica, mas também espiritual e emocional. Ló escolheu seguir por caminhos visivelmente mais atrativos, enquanto Abraão permaneceu no lugar da promessa, mesmo sem ver ainda tudo o que Deus faria. É interessante que somente após essa separação, Deus volta a falar com Abraão com clareza. Isso nos ensina algo profundo. Existem conexões que, por mais familiares ou confortáveis, elas limitam a visão que Deus quer nos dar. Às vezes é preciso que alguém saia para que a visão se abra. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Gênesis 13, 14. Como mulheres, enfrentamos situações em que é necessário estabelecer limites ou até nos afastar de pessoas, ambientes ou padrões que impedem nosso crescimento espiritual. Eu sei, não é fácil. A separação, mesmo quando necessária, pode trazer dor, dúvida e instabilidade emocional. Abraão poderia ter ficado abatido, frustrado ou até paralisado, mas ele permaneceu firme e foi justamente nesse momento que Deus lhe deu uma nova direção. Levantar os olhos é um ato de fé e Deus disse: levante os olhos. Isso é mais do que um gesto físico, é uma ação espiritual. Deus estava dizendo: pare de olhar, para a perda, olhe para o que está por vir. Muitas vezes, depois de um corte, separação ou decepção, nossos olhos ficam presos no que fica para trás. Mas Deus nos convida a levantar os olhos e tirar o foco da dor e enxergar o futuro com fé. Deus nos chama à ação antes de revelar tudo. Depois de mandar Abraão olhar, Deus dá um comando: levante-se. Gênesis 13, 17. Isso indica movimento, iniciativa e obediência. Deus não mostra todos os detalhes antes da caminhada, mas começa a revelar à medida que obedecemos. Na caminhada de fé, há uma ordem espiritual. Primeiro, a separação. Segundo, visão parcial. Terceiro, obediência. Quarta, visão completa. Só em Gênesis 15, Deus aprofunda a promessa dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, o seu galardão será sobremodo grande. Aleluia! Mesmo sem ver tudo, Abraão creu. Talvez você tenha passado por uma separação difícil ou precisou se afastar de pessoas ou padrões que limitavam o seu crescimento. Pode ser que hoje você esteja emocionalmente abalada, mas Deus está dizendo: levante os olhos, levante-se
eu ainda tenho promessas para cumprir. Aleluias! Não tenha medo do tempo entre a separação e o cumprimento da promessa. A visão virá, passo a passo, conforme você continuar crendo e obedecendo. Meu Deus, que poderoso! Quantas vezes, nós ficamos chorando depois que Deus ele tira alguém das nossas vidas, depois de um ciclo encerrado, seja de amizade, seja um ciclo de trabalho, seja um ciclo em uma cidade. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que nem toda separação tem o objetivo, de nos afundar. Pelo contrário, nenhuma delas terá. Toda separação, ela vem com um propósito, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se você está vivendo um momento semelhante, um momento desafiador aí na sua vida, eu quero te convidar a orar nesse momento juntamente comigo. Amém? Para que o Senhor venha falar com você assim como Ele falou com Abraão. Então eu vou te convidar a fechar os seus olhos para evitar distrações e para que possamos nos conectar com o nosso Pai nesse momento. Amém? Senhor, Tu conheces cada separação que enfrentamos, aquelas que escolhemos e aquelas que nos foram impostas. Conheces as dores, os vazios, as incertezas e os medos que surgem nesses momentos. Mas hoje escolhemos confiar que mesmo quando algo se encerra, o Senhor continue no controle da nossa história. Ajuda-nos a levantar os olhos, a não fixar o olhar na perda, mas na promessa que ainda está diante de nós. Dá-nos coragem, Senhor, para obedecer, mesmo sem enxergar tudo com clareza. Sustenta-nos neste tempo entre a separação e o cumprimento, Senhor, da promessa. E fortaleça-nos na Tua fé para continuarmos caminhando. Amém? Aleluias! Glória a Jesus! Eu quero te lembrar mais uma vez, nem toda separação é derrota. Algumas são portas que se fecham para que a visão se abra. Eu vou repetir. Nem toda separação é derrota. Algumas são portas que se fecham para que a visão se abra. Que hoje você permita que Deus reposicione o seu olhar, fortaleça seus passos e renove as suas esperanças. Obrigada por estar aqui comigo. Amanhã nós seguimos juntas para mais um dia de devocional e que o Senhor guarde o seu coração e amplie a sua visão. Amém?